depois de uma vida, ou duas talvez, esse terceiro vídeo saiu. Um pouco bastante atrasado. Mas é isso aí, né, Brasil? Saiu. Então, e aí, galera? Tudo em paz? A gente tá aqui pra gravar o terceiro vídeo, né, dessa série de reviews, de resenhas do livro Economia e Política na Cosmovisão Cristã, do Wayne Grudem. E é isso, estamos aí para fazer o review desse terceiro capítulo que trata sobre se é correto o cristão participar de atos de desobediência civil, protestos públicos e tentativas de mudar o governo em situações específicas. Então vamos lá, vamos começar aí. Então o autor começa dizendo que Nero, que foi um imperador romano que governou dos anos de 54 a 68 depois de Cristo, não era o melhor exemplo de governador, mas que ainda assim tanto Paulo quanto Pedro exortavam os irmãos das igrejas a se sujeitarem às autoridades civis. Então, como é que a gente consegue conciliar isso? Porque, apesar do governo não ser um bom governo, os irmãos ainda assim exortam a se sujeitar às autoridades. Então, como é que a gente deve reagir? Então, o autor começa citando, colocando alguns pontos principais, esses são os 3 pontos, depois ele trata algumas aplicações práticas. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Deus requer que seu povo desobedeça ao governo civil nos casos em que a obediência ao governo implique de fato em desobediência a Deus. Então o autor ele vai citando várias passagens bíblicas de personagens que acabaram desobedecendo aos governos civis de suas épocas, mas isso por conta de obedecer a um mandamento de Deus, né? Então ele cita Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade são Ananias, Misael e Azarias, que não se curvaram, né, diante a estátua de Nabucodonosor. Cita também Daniel, que orou mesmo sabendo que havia um decreto que proibia a oração. Cita também Esther, que foi corajosamente, né, à presença do rei Xerxes para poder salvar o seu povo, mesmo sabendo também que ela só poderia entrar na presença do rei sendo convidada por ele. Enfim, cita muitas outras passagens onde os cristãos desobedeceram aos governos de suas épocas, mas sabendo que colocavam acima da lei civil a lei de Deus. Tem uma expressão que diz que ninguém está acima da lei, né? Nesse caso, a lei dessa expressão é a lei humana. Porém, existe alguém sim que está acima da lei civil, que é Deus. Deus está acima de toda a lei civil. Então, a lei de Deus está acima da lei humana. Então, quando a lei de Deus coloca uma coisa que acaba contrariando a lei civil, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? Então, primeiro a gente obedece, a gente coloca em prioridade a lei de Deus e, em segundo plano, as leis civis, né? Então, vamos para o segundo ponto. Então, novamente, o autor ele cita várias passagens bíblicas de personagens que confrontaram, né, os governos das suas épocas. Ele cita Daniel novamente, que orientou Nabucodonosor. Ele cita Moisés, que várias vezes exortou o faraó para que deixasse o seu povo ir, que era um protesto, né, uma manifestação contra o regime, né, de escravocrata, né, digamos, né, de escravidão naquela época. Mas o importante é que esses dois ainda assim se sujeitavam às autoridades que esses líderes exerciam. Ou seja, eles protestavam contra os governos, mas ainda assim sabiam que eles eram legítimos, eram governos legítimos e por isso eles tinham que se sujeitar a essas autoridades, porque eram legítimas. Então não há na Bíblia nada que impeça um cristão de participar de manifestações pacíficas, né? De atitudes se posicionarem contra o governo em algumas ocasiões. Mas isso tudo a gente deve lembrar, mesmo sendo contra, o cristão ele deve se sujeitar às autoridades. Então o autor cita assim: os protestos não são necessariamente destituídos de espiritualidade, tampouco negam a soberania de Deus nos eventos terrenos, pois reconhecem que a soberania divina muitas vezes opera por meio das ações humanas para realizar mudanças. Ou seja, os protestos não necessariamente são pecado, mas Deus pode agir, não significa que
por ter coisas que muitas vezes discordamos, Deus não está agindo. Muito pelo contrário, Deus age por meio de nós. Então é Deus quem está agindo, mas através de nós, para realizar mudanças tanto no governo, quanto em políticas, quanto na sociedade de um modo geral. Então até para a própria salvação, Deus age na vida das pessoas através de nós, nos usando como instrumento para salvar outras pessoas. Basicamente podemos sim, especialmente em países democráticos, né, nos manifestar contra algumas políticas, algumas formas de ideias, alguns governos, mas sempre lembrando que devemos nos sujeitar à autoridade que ele exerce legitimamente. O que significa, na verdade, se sujeitar à autoridade é saber que, por ela ser uma autoridade legítima, eu acho que saiu um cuspe aqui, mas ok. Como aquela autoridade, aquela lei é legítima, então eu sei que eu tenho que sofrer as consequências que aquela lei civil me impõe. Então é basicamente isso. É saber se sujeitar, é reconhecer que a autoridade é legítima e que devemos nos sujeitar às sanções que a lei impõe. Então vamos lá para o terceiro ponto. Nessa parte, o autor ele começa a citar um pouco da história da independência dos Estados Unidos. Né? Ele começa como é que foi efervescendo essa ideia, como é que foi surgindo, como é que foi se desenvolvendo. Basicamente, né, a independência dos Estados Unidos, na verdade, a formação dos Estados Unidos de um modo geral, foi uma formação protestante, né? Porque a maioria da população dos Estados Unidos, a população que colonizou os Estados Unidos, eram cristãos protestantes que estavam fugindo da Inglaterra e estavam se refugiando nos Estados Unidos por conta da perseguição, né, do protestantismo. Tem uma influência bastante cristã na formação do Estado americano. Né? Então o autor coloca que a Inglaterra estava começando a pesar a mão demais, vamos dizer assim, em cima dos Estados Unidos, da colônia americana. Então ele cita assim: um governo tirano não é de fato um governo verdadeiro, mas uma quadrilha de criminosos que se faz passar por governo e, portanto, não podem reivindicar a obediência devida aos governos, nesse caso, os governos legítimos. Um governo que é tirano nesse sentido, na verdade, nem é um governo. Quando esse governo não é ministro de Deus para o seu bem, não há nada, não tem como se sujeitar a uma autoridade que não é legítima. Então, nesse caso, claro que é preferível uma manifestação pacífica, né? Mas existem ocasiões onde isso não é nem possível e nem viável. Então, o autor ele diz, nesses casos, é seu direito e dever destituir esse governo e estabelecer novos guardiões para a segurança futura. Ou seja, é o seu dever e o seu direito lutar, seja fisicamente mesmo. Assim como os Estados Unidos lutou a favor da independência, né? Mas lembrando, isso tudo quando o governo não é democrático, ou seja, quando a autoridade não é ministro de Deus para o seu bem e não traz justiça ao seu povo, né? É preferível sempre manifestações pacíficas, mas existem ocasiões onde isso não é possível. Existem linhas de pensamento que dizem que, na verdade, não ser pacífico, ou não se sujeitar por completo às autoridades, seria contradizer totalmente o texto de Romanos 13, do 1 ao 7, né? Mas é aquela coisa, cada situação é uma situação, cada governo é um governo, cada sociedade é uma sociedade. Então, as pessoas podem interpretar de várias formas, de diversas maneiras, mas o autor coloca aqui na independência dos Estados Unidos, aqueles que foram escrever a carta de independência colocaram que Deus deveria julgar as atitudes deles, porque eles sabiam que eles não estavam fazendo aquilo, que eles não estavam lutando, guerreando por conta de soberba ou de orgulho ou de algo do tipo, mas por conta de querer liberdade e independência mesmo da coroa britânica, né? Então, o autor coloca algumas ações práticas, vamos ver aqui. Então a gente explanou já esses pontos práticos, esses pontos, a gente vai colocar aqui algumas ações práticas. O autor começa a exemplificar alguns protestos, né, e manifestações que foram contrárias ao governo, e ele coloca um exemplo de um florista, um fotógrafo e um padeiro que, em estados diferentes, em ocasiões diferentes, mas que se recusaram a prestar os seus serviços, a sua arte, para um casamento gay. Então eles se recusaram a prestar esses serviços e tiveram duras sanções. Eles pagaram multas pesadas por conta disso. Ou seja, eles souberam
que a lei de Deus estava acima da lei humana, mas eles se sujeitaram à autoridade, reconhecendo que eles tinham que pagar aquela multa porque era a sociedade onde eles estavam inseridos, né? Onde eles estão, não sei se eles estão vivos ainda, mas enfim. Eu não sei se eles estão vivos ainda, meu Deus, tá difícil. Eu não sei se eles estão vivos ainda, mas enfim. Ele coloca também que todo dia 22 de janeiro, todo dia 22 de janeiro, nos Estados Unidos, tem uma manifestação em Washington, que foi o dia 22 de janeiro foi o dia em que foi legalizado o aborto nos Estados Unidos. Então existe uma manifestação no mesmo dia a favor da vida, ou seja, contra o aborto. E eu acho isso incrível. Eu não vou comentar sobre aborto, nada sobre aborto por enquanto, outro vídeo a gente trata sobre isso. Ele cita várias organizações e movimentos nos Estados Unidos que agem de forma política, mas com um pensamento cristão. Ele diz que isso pode impactar tanto os processos políticos, como a sociedade, como o Estado de um modo geral. Né? Que isso é muito importante, essas organizações. Ele comenta, na verdade, enfaticamente até, que não concorda com a formação de um partido político cristão, porque isso seria muito fácil de manchar a imagem do cristão, e também porque é muito mais viável você se aliar a um não cristão, porque nem toda a sociedade é cristã, né, nesse caso. Então é muito mais fácil de você, lógico, quando as ideias conversam, de você entrar no meio quando você entra por um contexto não cristão, né? Então, para concluir, todo cristão deve ser um bom cidadão, né, querendo promover sempre o bem e o melhor para o seu país. Porém, quando a autoridade quer impor algo que está acima da lei de Deus, devemos sim quebrar essa lei civil e obedecer primeiramente à lei de Deus, porque essa é sempre mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse caso, é sim correto o cristão participar de manifestações contra algumas políticas, contra algumas ideias, mas sempre isso tentando ser de forma mais pacífica possível e reconhecendo que a autoridade daquele governo é legítima, né, quando ela é legítima. Mas também quando ela não é legítima, ou seja, quando aqueles líderes não estão cumprindo o propósito de Deus, que é ser ministro de Deus para o seu bem, é adequado que os cristãos trabalhem de diversas formas para substituir mesmo aquele governo e colocar um governo que seja mais justo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida de alguma forma. Comenta aí embaixo o que você acha, qual a sua opinião, como você acha que eu posso melhorar a qualidade dos vídeos também. Também tem uma nova ideia, uma amiga minha me deu uma ideia, Lídia, obrigado. Depois, quando terminar essa série, provavelmente eu vou fazer um dicionário economês, porque tem alguns termos econômicos aqui que a maioria das pessoas não sabem, não conhecem muito bem. Então, depois dessa série de reviews, eu vou fazer esse dicionário economês, mas também tem outras ideias aí. Comentem. É isso aí. Então, obrigado por tudo, Deus abençoe a sua vida e valeu!